Olá, pessoal da segunda série Paciência. Eu, professora Kelly Arcanjo, convido vocês à nossa 21ª aula de filosofia. Vamos lá? Para encerrarmos então o nosso ciclo, estaremos terminando então o capítulo em que estamos falando sobre a escola de Frankfurt. Nosso roteiro de estudos está consistido em que vocês assistam a essa aula de número 21, leiam ao capítulo 4, onde estamos falando sobre a escola de Frankfurt, pesquise sobre esse tema em outras fontes, sites, revistas, jornais, livros, enfim, a título de que vocês ampliem o conhecimento sobre esse riquíssimo tema. Fora isso, respondam aos exercícios em PDF disponíveis no site do colégio. Em caso de dúvidas, contate-me através dos canais de comunicação informados pela escola. Lembre-se, o esforço de vocês nunca será em vão. Vamos para a aula? Muito bem, falemos então sobre Marcuse, Eros e civilização. É importante falarmos do filósofo Herbert Marcuse, citando que ele realizou a leitura criativa do materialismo dialético e combinou então com os princípios já explicativos, com base na psicanálise de Freud. E para então uma interpretação dessas tendências sociais, econômicas, culturais, enfim, desse mundo contemporâneo, particularmente esse livro, dele, onde tem seu nome Eros e Civilização, ele efetuou então uma junção de conceitos na visão de Marx e na teoria de Freud, munido então de uma intenção de investigar as possibilidades de uma civilização sem repressão. E o que isso intrinsecamente implica? Marcuse ele examina pontos centrais da teoria psicanalítica, desde Freud à luz da moderna sociedade capitalista, e procura então corrigir algumas das noções com base nessa contribuição dos fundamentos de Marx. E pensando por essa forma, o filósofo então ele escolheu uma de suas obras, cujo título é O Mal-Estar da Civilização, as mais adequadas para se examinarem as hipóteses de Freud em sua relação com as modernidades capitalistas. Então, quando se fala de Marcuse, é inevitável pensarmos nas críticas que ele fazia a respeito do conceito de Freud na sua interpretação da sociedade contemporânea. Marcuse ele foi considerado o pai da nova esquerda e ganhou esse renome, essa notoriedade mundial, não só como filósofo, mas como teórico social e ativista político de forma radical. E apesar de ter criticado assim veementemente o comunismo, ele apresenta o capitalismo como um apelo principal, pois foi a derrubada da sociedade afluente repressora. Então, Marcuse, ele defendia essa questão crítica da sociedade contemporânea de forma muito incisiva, a ponto de que isso foi o que mais, digamos assim, evidenciou ele para essa notoriedade mundial. Quando Marcuse fala a respeito do princípio de prazer, é quando ele se refere pelo qual os indivíduos, de forma instintiva, institucionalmente, ela se orienta na ausência de uma exigência social e visa, então, saciar os seus desejos. Então, ele leva isso como um princípio da realidade, onde é imposto pela vida civilizada e expressa, então, a necessidade do adiamento de uma satisfação, onde a expectativa de benefício, mais longo ou duradouro, implica na frustração dos desejos imediatos. Então, em poucas palavras, na sociedade predomina-se o princípio da realidade em detrimento do princípio do prazer. E este, portanto, é frustrado por aqueles, percebe?
Então, quando se usa, por exemplo, o termo Eros e Thanatos, é para simbolicamente representar de forma respectiva o instinto sexual e o instinto destrutivo, né? Onde se remete à antiga mitologia grega, no qual falamos que Eros, né, era o deus do amor, e Thanatos, o deus que personifica a morte, ou seja, o bem e o mal. Diante então de suas críticas, né, Marcuse ele criticou a sociedade capitalista e alguns países comunistas, denominados também capitalistas, né, por suas falhas no processo democrático. E nenhum dos dois tipos da sociedade foi capaz de dar uma igualdade de condições para os seus cidadãos. Então, assim, Marcuse, ele criticava a sociedade, né, o capitalismo em si, de forma muito incisiva, como já disse. E segundo Marcuse, essa sociedade industrial, ela avançava e acabava criando falsas necessidades, que acabavam, então, integrando o indivíduo não só ao sistema de consumo, mas ao de produção. E para uma melhor análise, né, dessa sociedade moderna, dessa sociedade contemporânea, Marcuse ele reformulou e ampliou os conceitos de Freud de modo que era feita assim uma análise de seus componentes históricos e sociais, chegando assim a um ponto, né, a um determinado conceito de mais repressão e princípio de desempenho. Falemos agora sobre Habermas, né? Que é considerado o último dos frankfurtianos. Ele foi assistente de Adorno e desenvolveu a sua carreira acadêmica em várias universidades alemãs. E vinculou então suas pesquisas, né? Nesse caso nas pesquisas baseadas na Escola de Frankfurt, e tornando assim o mais importante representante dos tempos atuais. Tanto é que ele é o último dos frankfurtianos. E a produção intelectual dele é muito ampla e é, de certa forma, fidedigna ao espírito frankfurtiano, não apenas por possuir um largo repertório filosófico, mas também por preservar constantemente o diálogo com teoria sociológica e política contemporânea. Então, Habermas ele defendia essa questão da esfera pública e da ética do discurso, onde ele referia essa esfera pública, né, como uma análise na formação e até mesmo em um certo declínio da burguesia, né, ao desenvolvimento do capitalismo. E por ter todo, né, esse movimento histórico, ele melhor denomina essa colonização do mundo da vida pelo mundo dos sistemas. E o que seria isso? Onde o Estado e a economia pertenciam originalmente ao mundo desse sistema, visto que são totalidades estruturadas e reguladas por uma racionalidade técnica, né? O que melhor, né, se evidencia é que se assegura o seu funcionamento, sua reprodução. O mundo da vida, por sua vez, ele compreende então essas relações criadas, né, pelos indivíduos e sua existência diária. E assim, então, leva-se a algumas contradições, né, onde nós vemos que, por exemplo, as relações criadas livremente pelos indivíduos em uma existência diária é sempre passível de revisões e de discussões. E é o universo dessa existência pessoal e afetiva o mais importante da esfera pública. Já o mundo da vida, como já foi dito, contradiz, né? É contrário à razão sistêmica, que deve então ser conduzida por uma razão comunicativa. Então, Habermas ele identifica de forma a dizer até que é uma extrapolação, melhor dizendo, da racionalidade sistêmica para o mundo da vida. Então, a proposta de Habermas é reconstruir uma autêntica esfera pública e não mais uma burguesia, né? Mas algo mais assim palpável,
com base nessas instituições sociais civis e nesses movimentos sociais, onde se emancipa e se estabelece um espaço social para favorecer, né, um debate onde a razão vigore, né, de forma comunicativa. E Habermas, quando ele se refere a essa razão comunicativa, ele fala também dessa esfera pública dos cidadãos, mais associada à possibilidade de uma moralidade sustentada, ou melhor dizendo, de forma racional, que evidencia então a ética do discurso, onde é falado, onde a comunicação ela é permitida. Então, segundo essa esfera pública, ela era entendida por Habermas como um espaço de mediação entre o Estado e a sociedade, que permite então a discussão pública entre o reconhecimento comum, né, da força da razão e da riqueza, que troca alguns argumentos entre o indivíduo e traz um confronto de ideias e de opiniões, porém esclarecidas. Então, segundo Habermas, referente a esse ponto de vista prático, ele afirmava que os sujeitos eles eram livres e igualmente capazes de alcançar uma razão em termos de valores e normas morais. E até se baseava num confronto de argumentos que era possível então uma comunicação racional. E partindo desse pressuposto, né, dessa esfera, via-se então a verdade pública de uma forma que era possível recuperar os problemas morais, sejam eles sociais, políticos, enfim, para uma abrangência da razão comunicativa que tanto falamos. E assim seria então elaborado, né, de uma forma posterior, o caminho ao Estado. E então, né, estabilizando assim o que ele tanto defendia, que era a democracia deliberativa. E essa democracia deliberativa, ela se diferenciava das outras democracias, né, da democracia, digamos assim, representativa, que embora não se recusava, mas ao mesmo tempo ela era justa, porque ela era pautada nesta razão comunicativa e no mundo da vida. O que quer dizer que a sociedade ela tinha como uma referência imprescindível, tinha não, né? De acordo com Habermas ainda tem, que essa política tenha, né, essa referência em termos de participação efetiva dos cidadãos na decisão no que realmente lhe diz respeito, uma vez que qualquer tipo de decisão que o cidadão venha a tomar diante dessa representatividade, né, mas olhando pelo ponto de vista democrático, é algo que lhe diz respeito. Então, exige sim essa participação. E é claro, né, que de acordo com essas propostas de Habermas, é exposta, né, de forma superficial, porém mostrando pontos de vista vulneráveis que não são poucas as objeções, mas que podem sim ser formuladas com uma possibilidade de execução, uma vez que é feita a percepção da necessidade e se reivindicando de acordo, como já dissemos aí, né, uma razão comunicativa, a ponto de se definir um ponto, digamos assim, em comum, né, chegarmos ao senso comum. Entretanto, Habermas, ele também legitima a linha da continuidade, né, tendo essas intenções de se fundar, por exemplo, um instituto de pesquisa social. Ele defendia essa ideia, uma vez que as investigações, segundo ele, são efetuadas com base no espírito da teoria crítica, que é o que todos os cidadãos deveriam ter. Essa questão não só da teoria crítica, mas desse senso crítico, né, de poder analisar utilizando a razão de acordo com suas necessidades. Pois bem, pessoal, vamos ficando por aqui, não deixando de dizer, né, que IP 2020 é um colégio com muito mais emoção. Espero que esse ano tenha sido um ano de grandes desafios, mas que vocês entendam, né, que por mais que tenham tido os desafios, vocês foram vencedores, chegaram até aqui.
Eu só posso dizer a vocês meu muito obrigada pelo esse caminho, né, nessa trajetória aí desse ano tão difícil, e que o ano de 2021 seja um ano muito abençoado e feliz para todos nós. Grande beijo a vocês, queridos alunos, desejando sempre muito sucesso e bons estudos.